Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Neste vídeo nós vamos falar sobre a temática da família. A nossa reflexão é um recorte de um tema que é grandioso, de um tema que é extenso na literatura, nas opiniões e na vida prática. Então nós vamos fazer um recorte. O meu nome é José Olímpio, já convido você que permaneça. Fique no canal, mesmo que você pense que sabe tudo sobre família, mas a gente sempre pode refletir sobre uma perspectiva diferente. Peço também que deixe o seu joinha ao final do vídeo e que, se não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque eu não conheço uma pessoa que não tenha uma família. Família, a ideia hoje, a cultura em que vivemos é de uma sociedade sem pai, de uma sociedade onde o pai é uma pessoa descartável, onde o pai é uma pessoa secundária. E nós vamos partir a nossa reflexão com esse fundo de pano da pessoa do pai no livro sagrado, na Bíblia. A Bíblia é povoada de histórias de famílias, histórias singulares, histórias únicas, de uma unicidade. Sempre, em todas as famílias, há uma crise, há momentos difíceis. E mais especificamente, nós vamos partir de Lucas, capítulo 2. Lá no capítulo 2 de Lucas, nós vemos Jesus, que vai ao templo com os seus pais e há um desencontro. Jesus se perde no templo, ou Jesus fica em uma parte do templo e os seus pais, já voltando para casa, sentem a falta de Jesus. Aí nasce a angústia. Mas quisera que esta fosse a maior angústia da família de Jesus, de José e de Maria. A família sagrada, a família de José, Maria e Jesus sofreram violências da parte de Herodes, da parte de Pilatos, da parte de alguns concidadãos de Jesus. Então, a família, todas elas, narradas na Bíblia desde Adão, as famílias que nós conhecemos sempre têm uma crise. Mas a família de Nazaré, o Papa Francisco vai nos dizer que é uma escola de vida, que todas as famílias deveriam cursar, beber nesta fonte, beber com a sabedoria de Maria, de José e de Jesus. As famílias de hoje sofrem muitas violências por parte do sistema que afeta desemprego, educação, saúde, violência por parte da droga, do alcoolismo, violência por parte de um machismo, violência das mais variadas formas. A família do século XXI sofre. O Papa Francisco vai nos orientar e nos dizer que o ponto não é a crise, não, mas como reagir à crise, como apresentar, sobreviver a situações difíceis da nossa vida. Talvez quando nós olharmos o texto de Lucas, onde José e Maria já estão retornando para casa e sentem falta de Jesus, nós vamos pensar na imprudência de um pai e de uma mãe, a imprudência de José e Maria,
que deixaram Jesus com 12 anos de idade para trás. Não o acompanharam, não o seguraram na mão, deixaram ele sozinho. Precisamos considerar que na época de Jesus, uma pessoa com 12 anos, um homem, ele não era tido como um pré-adolescente, como hoje. Ele já tinha maturidade, maioridade, para entrar no templo e discutir com os doutores do templo. Discutir no sentido de debater ideias, de discursar, de conversar. Já tinha maturidade de ter uma conversa de adulto com seu pai e com a sua mãe. É o que nós vamos ver nesse vídeo, exatamente esse diálogo que há entre Jesus, Maria e José. Então, o Papa nos aponta uma questão. Qual que é o desafio educacional para nós hoje? O maior desafio educacional para nós pais é exatamente conhecer o filho, os filhos, as filhas, a filha. Hoje, está-se muito preocupado com a formação da pessoa, além da escola, que é comum a todos, nós ainda matriculamos numa língua, numa escola esportiva, numa escola artística, numa escola, sei lá de que mais. Tantas outras que nós fazemos com que os nossos filhos vão se formando. Mas o desafio não é formar intelectualmente os nossos filhos. O desafio é conhecer o filho, conhecer a sua alma, conhecer o seu coração, conhecer os seus sonhos, conhecer os seus projetos. Porque é só assim poderemos entender que o nosso filho estará preparado ou não para a maturidade, independente de ser 12 anos, 16 anos, 18 anos, 24 anos e por aí afora nós vamos. A maturidade é o que precisamos conhecer nos nossos filhos, porque não dá para controlar cada situação, cada momento que os nossos filhos vão viver, mas é possível mediar como eles vão se sair, vão sobreviver a cada situação, se nós o conhecermos, se nós soubermos do seu valor, da sua fé, das suas convicções. Portanto, é nesse sentido que nós vamos olhar o capítulo 2 de Lucas e lá no versículo 48, aonde Maria faz a pergunta para Jesus. Assim que reencontraram Jesus, quando estão a só os três, Maria então dirige a Jesus a pergunta: Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu estávamos preocupados. E vamos entender aqui preocupados como angústia, dor da perda, de se perder o filho amado, de se perder um filho na multidão, de se perder um filho para o mundo. Então Maria faz este questionamento para Jesus. Veja que Maria fala intermediando José. Teu pai e eu estávamos preocupados.
Maria, falando em nome de José, e ela o fala com Jesus porque tem maior intimidade. Todas as mães têm mais intimidade com o filho do que o pai. Todas as mães. Então a mãe muitas vezes faz esse meio de campo, esse intermédio para fluir uma educação, vencer um desafio. E aí então nós vemos que Maria coloca teu pai e eu. E aí nós vamos aprender nessa passagem, nessa forma de perguntar, que nós podemos conhecer o nosso filho, mas é preciso conhecer também a origem da paternidade. De onde vem o pai? A mãe vem de gerar o filho no seu ventre. E o pai? Nesse ponto, nós vamos então entendendo que a paternidade é uma expressão do amor criativo e formativo do amor de Deus para com o ser humano. No livro do Gênesis, nós temos Deus formando o homem e instruindo-o a ser também, junto com ele, um co-criador, cuidar da criação, ser criativo. Nós estamos aqui longe de um discurso que seja cultural, que seja um discurso moral, que seja um discurso social. E pior ainda, um discurso machista. Não. O Evangelho nos manda, nos joga, nos remete, ilumina muito além desses pontos que estão muito próximo do nosso umbigo. O Evangelho ilumina para que nós possamos ver além da nossa realidade de mundo, mas nos ilumina para ver a verdade fundamental. A verdade que fundamenta a família, o papel de mãe, o papel de pai. O Evangelho vai além das questões do mundo ou da moda do seu tempo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós que vivemos numa sociedade de produção independente, onde essa ideia, essa mentalidade é cada vez mais crescente, onde o pai é descartável, onde o pai é secundário, o Evangelho nos ilumina para nós que tenhamos fé, que somos batizados, que cremos no amor de Deus para conosco. O Evangelho aponta a paternidade como sinal e presença de Deus no nosso meio. O Evangelho aponta que os filhos, o filho, as filhas, a filha, têm necessidade do pai. Se não tivesse, Deus não teria dado o pai a cada ser humano que nasce. Portanto, esse pai que é dado por Deus a cada um de nós o vemos narrado nas histórias da Bíblia, agindo, orientando e iluminando. E em destaque eu coloco aqui a história do filho pródigo. Aquele filho que se aventura pelo mundo, perde tudo, e no seu momento de crise, no seu momento de quase cometer um suicídio, ele então volta e ele vai se encontrar não com a mãe, mas com o pai. O abraço é do pai, o acolhimento é do pai, porque se tratava de um momento de crise. O padre Zezinho
canta que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família comece simplesmente pela vontade humana, mas que peçam a bênção de Deus, que peçam que Deus esteja juntos a originar e a formar esta família. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, peço a vocês que ficaram até agora, deixem no comentário. O Evangelho ilumina com a verdade fundamental. Fiquemos com Deus, fiquemos na paz. Tchau, tchau.